mais uma série de mensagens com o tema Princípios do Reino de Deus. Todo o reino de Deus, ele se movimenta por princípios. Deus, ele estabeleceu princípios para que nós, os seus filhos, pudéssemos seguir e pudéssemos caminhar na sua presença da forma de Deus. Então hoje a gente vai começar e vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não um homem perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus. E nesse momento eu queria chamar as nossas crianças de 5 a 8 anos para irem para as salinhas hoje, para a salinha hoje. E quero trazer mais uma novidade, viu, igreja? Amanhã nós já estamos começando a obra das salinhas no anexo. Daqui para sexta-feira, se Deus permitir, vamos estar com 4 a 5 salas lá em cima. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Isso mesmo. Nossas crianças estarão ganhando espaços especiais na nossa igreja. E se Deus permitir, daqui para o próximo final de semana, a gente conclui para a glória de Deus. Nós temos o anexo, que vamos estar fazendo a nossa livraria, a nossa recepção. E para os cafezeiros que gostam de café como eu, vai ter café, uma cafeteria aqui na igreja abençoada. Quem gosta de café diz amém. Mas isso é vício, irmãos. Vocês têm que tomar conta. Rapaz, pastora Deise, é isso. Por amor a Jesus, corta café também. Corta tudo. Mas Edith está ali, não. Oh, queridos, estou brincando. O café Jesus perdoa, está tudo certo. Queridos, eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que fica em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Deixa eu botar minha chave aqui para o negócio não voar aqui. 1 Samuel, capítulo 16. E eu quero ler a partir do verso 1 com vocês. Vamos juntos? 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. E Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. E o Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi para sacrificar. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei a você o que fazer. E você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Tremendo de medo, perguntaram: Você vem em paz, Samuel? E ele respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chamaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu a esse.
E em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas esse disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E respondeu: ainda tenho mais caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Perdão, irmãos. E o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te dar graças pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Ela que tem poder para transformar as nossas mentes, os nossos corações, Senhor. A tua palavra tem poder para nos tornar um vaso novo, Espírito Santo. E nós louvamos a tua palavra, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Fala conosco, fala com a tua igreja essa noite. Que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, Senhor. E que o Senhor fale conosco nesse culto de Santa Ceia, Pai. Tão especial para nós. Porque em memória de ti, Senhor, consagraremos o nosso coração mais uma vez. Nós te damos graças por tudo, no nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, vejam, vocês podem se assentar, tomar o seu assento. Nós estamos começando essa série de mensagem, Princípios do Reino de Deus. E hoje nós vamos estar falando de 5 princípios que a gente consegue identificar na vida de Davi. E a palavra de Deus é muito clara nessa introdução, que no verso 1 a palavra de Deus diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine em Israel? E no verso 12, a palavra afirma que então mandou chamá-lo, fez Davi entrar e disse: levanta-te e unge Davi. E sabe, queridos, o reino de Deus, ele não é formado por estruturas humanas, mas por princípios eternos, que vão sempre refletir o caráter de Deus. Quando Deus escolheu Davi, ele chamou um homem segundo o seu coração. E sabe, essa afirmação, ela não significa uma perfeição moral de Davi, mas uma disposição para viver segundo a vontade e os valores do reino. Em Davi a gente encontra alguns princípios, e todos eles vão ser direcionados, 5 princípios sobre a vida de Davi, que sustentam a vida de qualquer homem ou mulher que deseja viver sobre o senhorio do Senhor Jesus. O primeiro princípio é submissão à vontade de Deus. O segundo princípio nós vamos falar daqui a pouco, mas entrando nessa verdade, submissão à vontade de Deus, a gente se depara com Israel numa situação muito complicada, irmãos. A gente pega, Deus escolhe Israel lá no Egito, bem antes do Egito, obviamente, com Abraão, mas lá no Egito Deus escolhe aquele povo, para libertar aquele povo. Deus levanta Moisés é direcionado para tirar aquele povo cativo das prisões do Egito, que simbolizavam as prisões espirituais, as prisões do pecado. E o povo sai do Egito. E quando o povo sai do Egito, ele não compreende as direções que Deus estava dando. Imagina, irmãos, Deus chegar para você e dizer assim: coloca o seu cajado na água. O que é que você ia responder para Deus?
Senhor, para quê? Que é isso, Senhor? Faz do jeito que eu estou achando. Mas imagina você no meio da pressão, irmãos. Um mazão na sua frente, um exército inteiro prestes a nos derrotar. E Moisés ouve a voz do Senhor, não questiona. E o que é que acontece? Ele se submete à vontade de Deus. Mas a verdade é, queridos, que Deus levantou esse povo. Depois veio Josué, chegou na terra, foi conquistando a terra. Tanto é que Josué é considerado como o livro das conquistas. Porque o povo atravessou o Jordão, começou a conquistar terrenos que eram daquele povo que foram prometidos por Deus. Mas no finalzinho do livro de Josué, Deus faz um questionamento para Josué. Por que você parou de conquistar? É a terra toda. E ele continuou batalhando até o último dia. Só que a palavra diz, irmãos, que quando Josué morre, entre o livro de Juízes, e nos primeiros capítulos a palavra fala que até o último homem que caminhou com Josué, até esse morrer, o povo ainda se permaneceu submisso a Deus. Mas quando esse último homem, essa última família morreu, o povo passou a adorar outros deuses. Passou a entregar a sua vida nas mãos de pessoas. Passou a se tornar escravo novamente de outros povos. E quando a gente vai para o último versículo do livro de Juízes, a palavra de Deus vai dizer: e não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia ser certo. E aí entra um momento desafiador, porque os juízes que foram levantados por Deus, os homens e mulheres de Deus, para julgarem as causas do povo, eles não tiveram o tato necessário para que a vontade total, integral de Deus, ela pudesse ser estabelecida naquele lugar. E aí vem o tempo novo. Não pela vontade de Deus, porque o povo agora começou a olhar para as nações de fora. E nessa época, Samuel era o profeta daquele lugar. E aí o povo começou a questionar a Samuel. Samuel, as outras nações, todas elas têm reis. Nós queremos um rei humano para nos governar. Nós queremos um rei para tomar as nossas dores, para lutar as nossas causas. E aí o que é que aconteceu? Samuel ficou desconcertado, foi ter uma conversa com Deus. E Deus diz para Samuel: Samuel, não foi a você que o povo rejeitou. O povo rejeitou a mim. Eu sempre fui o rei desse povo, em outras palavras. Mas Deus disse para Samuel: mas eu permitirei, desde que seja dessa forma. E Deus estabeleceu um conjunto de direções. E Deus escolheu Saul, por incrível que pareça. Foi Deus que escolheu Saul, dentro desse contexto. E Saul é chamado para ser rei, escolhido entre as tribos. E sabe, queridos, Saul começa bem. Saul começa a reinar bem. Vocês lembram quantos anos Saul reinou? Quem lembra? 40 anos. Mas você sabe quantos anos ele governou do lado do Senhor, fazendo a vontade do Senhor? 3 dos 40. Aproximadamente 37 anos. Esse homem passou no trono de Israel, entre as vontades dele e as vontades de Deus. E Deus o rejeitou. Mas Deus sempre tem um segundo plano. Deus sempre dá uma segunda chance para o seu povo. Deus, ele não deixa o seu povo desamparado. E agora Deus não escolheu mais alguém com a estatura, porque Saul era um homem de estatura, um homem forte, era um guerreiro. Ele escolheu um homem pelo seu interior.
E aqui, queridos, essa palavra usada para ungido, Davi foi ungido do Senhor. Ela significa, pode ser interpretada como Messias, mas também reconhece a autoridade que Deus estava colocando sobre Davi. Mesmo quando essa autoridade em Davi, ela não era absoluta. Porque Davi não era Deus nem candidato a Deus. Ele era alguém para cumprir os propósitos de Deus. E a narrativa bíblica, ela vai mostrar que a submissão à vontade de Deus é mais do que esperar a promessa, mas é respeitar o processo de Deus. E sabe, queridos, certa vez uma jovem enfermeira cristã, ela cuidava de um paciente idoso, mas ele era, como a gente pode dizer, um pouco difícil. Maltratava aqueles que estavam próximos, mas ela continuava servindo com paciência. E um colega perguntou: por que você não pede transferência, já que você é tão maltratada por esse homem? E ela respondeu: porque foi Deus que me colocou aqui. E enquanto ele disser que não acabou, eu permaneço. Submissão não é passividade, é convicção do propósito que Deus tem para a nossa vida. E sabe, queridos, em tempos das nossas famílias, em tempos de crises no lar, Deus nos chama a confiar nele. Ele nos chama a confiar nele, porque ele está agindo, mesmo quando parece que as coisas estão demorando. Você sabia? Como pais, filhos, com os maridos, esposas, nós precisamos sempre compreender que esperar no Senhor, ainda assim, é uma forma de confiar no Senhor. E as promessas de Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, mas está na prova, saiba que Deus vai te honrar. Porque Deus, Ele não quer ver os seus filhos passando por lutas, simplesmente por passar. Porque em tudo, Deus tem uma forma pedagógica de nos ensinar. Na igreja, muitas vezes há situações, precisamos tomar decisões. A gente não compreende algumas coisas, mas veja o exemplo de Davi. Ele nos lembra que a submissão também é um ato de fé. E nos orienta: sujeitem-se, Efésios 5, 21, uns aos outros no temor de Cristo. Precisamos continuar aplicando, praticando isso. Olhando para o outro, olhando para a limitação para o outro, dizendo: eu em amor, eu decido ajudar você. Eu decido te perdoar. Eu decido caminhar mais uma milha, porque foi Jesus que nos ensinou. E não só uma milha, eu ando 2, ando 3. Eu não vou só te perdoar 3 vezes, eu vou te perdoar 3, 4, 5, 70 vezes 7. Porque nós não fazemos isso por causa do outro. Você sabia disso? Nós fazemos isso porque nós amamos um Deus que nos salvou. E que vale a pena, queridos, sermos fiéis no pouco. Porque sobre o muito Ele vai colocar você. Seja fiel no hoje, para que no amanhã Deus possa se lembrar de todo o sacrifício. E Ele não vai esquecer de tudo que você tem feito por amor a Ele, dos princípios de Deus, no ministério, homens e mulheres que são chamados por Deus, que nós precisamos sempre aprender que o tempo, ele não é um inimigo, ele é um aliado para a preparação daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não se apresse para assumir coisas que vai chegar e vai ser maior do que o que você imagina. Deus vai fazer mais do que você pediu ou pensou, porque Deus conhece o meu e o seu coração. Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim: a verdadeira fé, ela cresce melhor sob provações do que sob prosperidade. Está passando pela prova? Diz o louvor: cante glória a Deus. Isso não é retórica. Deus vai te honrar, porque é um princípio. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. O segundo princípio: obediência à palavra de Deus. Se a submissão à vontade de Deus é um princípio tão importante,
obedecer a sua palavra também é. Em 2 Samuel, a palavra diz, em Crônicas 15, 13, 1 Crônica diz: porque vós não a levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus que fez ruptura entre nós, porque não buscamos segundo a sua ordenança. Teve um momento em que Davi já era rei, já governava, e ele tentou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém da maneira errada. A intenção certa, mas o método errado. Ele era o rei, ele podia fazer? Podia. O que é que simbolizava a Arca da Aliança naquela época? Simbolizava a presença visível de Deus na terra. Só que Davi, ele errou, porque ele não fez da forma como diz esse texto. Porque vós não a levaste da primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura entre nós, porque nós não buscamos segundo a sua ordenança. Isso foi Davi falando. Aí o que é que aconteceu? Ele fez da forma dele, sem consultar a lei de Deus, e houve uma tragédia ali, irmãos. Uzá era um dos homens que estavam ali ao redor da arca. Ele tocou na arca de uma maneira errada, e Deus fez o quê? Deus mata Uzá, ele fulmina Uzá. E Davi, ele fica indignado, mas temeroso, mas ao investigar as escrituras, ele percebe: eu não cumpri a ordenança do Senhor, fui eu que errei. E sabe, queridos, a arca, ela deveria ser carregada somente por levitas, nos ombros, e não por carros. E o que é que o povo quis fazer? Pegar um atalho. E às vezes os atalhos até nos levam para o destino, mas no processo, você não conhece o terreno do atalho, você não sabe quantos buracos tem no atalho, você não sabe quantas plantas venenosas tem ali que corta você, que machuca você, que envenena você. Porque o atalho, ele foi feito para nos tirar do caminho estreito, que Jesus falou, da porta estreita. Eu sei que é doloroso, mas quando chegar lá, vai valer a pena, irmãos. Quando a gente chegar no céu, a gente vai dizer assim: se eu soubesse que era tão bom aqui, eu passava de novo e fazia tudo conforme Deus tinha me orientado, porque vale a pena. Ah, meus irmãos, o Salmo 119, que é um dos maiores salmos das Escrituras, é um salmo que fala só da palavra de Deus. É um salmo que expressa o valor que Davi tinha à palavra. E tem um texto de muitos, que Davi fala assim, ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Ah, irmãos, muitas vezes a gente toma decisões nas nossas famílias baseadas nas nossas experiências, em opiniões, em emoções, que algumas vezes podem gerar problemas sérios na nossa casa. Nós precisamos ser um povo que consulta, que olha as Escrituras. O que é que a palavra diz sobre essa área da minha vida? O que é que Deus está querendo dizer? Nós precisamos ser esse povo, porque nós temos a ferramenta. Isso aqui é suficiente para resolver o meu e o seu problema, irmãos. A palavra de Deus, ela é viva, diz as Escrituras. Ela é eficaz, ela resolve. E ela não fica só fora, ela é mais penetrante que uma espada de duas pontas. Ela penetra na alma, mas no espírito, entre juntas e medulas. E quando a palavra entra, irmãos, que o Espírito de Deus, que está conectado com essa verdade, ativa o nosso espírito, acontece aquilo que Paulo fala em Coríntios: agora aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Não é uma mudança, agora eu penso, não. É uma nova criatura, um novo ser, pensando da forma certa, agindo da forma certa.
na nossa igreja, nós precisamos sempre buscar a orientação das Escrituras. Nossos ministérios precisam continuamente ser conduzidos conforme a Escritura, não segundo as modas, e eu não sou contra algumas delas, mas não segundo as modas, os modismos, as pressões humanas. 2 Timóteo 3,16 nos diz: toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz que nós somos cartas vivas. Cartas vivas, por onde andamos, carregamos a essência dessa palavra. Quando o irmão está com um problema, quando alguém que está perto de você está com alguma luta, alguma dificuldade, ele não vai atrás do apóstolo Paulo para orar por ele não, ele vai atrás de você. Quando o irmão está precisando de uma oração, ele não vai buscar no Pedro não, ele vai atrás de você que mora do lado dele. Ele vai atrás de mim, porque sabe que esse Cristo mudou a minha história e quer mudar dele. Nós somos essas cartas vivas. Mas quem faz isso? A palavra. A palavra nos molda a essência de Deus. Ame a palavra, busque a palavra, medite na palavra, estude a palavra. Não canse, busque ela. Sempre, ela nunca vai te deixar só. Nunca. Nós temos um aliado, o Verbo de Deus está aqui, pronto para se revelar em todo o tempo, na minha e na sua vida. Muitas vezes temos bons propósitos, mas a gente não pode substituir os métodos ou os princípios que Deus nos deu. Um terceiro princípio, irmãos, que a gente vê na vida de Davi, é o arrependimento contínuo. Deixa eu abrir aspas aqui. Davi, ele peca. Mas pastor, ele era um homem segundo o coração de Deus? Era, e continuou sendo. Ele comete adultério. Ele trama a morte de Urias. Mas quando ele é confrontado por Natã, pelo pastor dele, ele se quebranta. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, a palavra vai dizer assim, que Davi faz uma pequena oração. Davi é chamado por Natã para ter uma conversa. Natã cria uma história, e o enredo da história era que alguém estava cometendo algum mal na ilustração de Natã. Só que Davi ficou muito enfurecido. Eu vou fazer justiça, porque como pode fazer o mal a alguém assim, assim? Aí Natã, você é esse homem. Você é esse homem da historinha, Davi. Mas só que Davi não disse, como ousa falar assim do rei? Não. Davi abaixa a cabeça e diz, eu pequei contra o Senhor. Ele escreve no Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto e inabalável. Esse termo criar, esse verbo aqui no original, queridos, ele é usado, é o mesmo verbo que foi usado lá atrás em Gênesis capítulo 1, na criação. Que é o seguinte, ele é usado para indicar uma nova situação. Quando Davi diz, Deus, cria em mim um coração puro, ele não diz, Deus, limpa essas coisas e deixa as outras. Não. Davi está dizendo, Deus, se possível, arranca esse e bota um novo. Se esse do jeito que está vai me atrapalhar, coloca um coração novo, porque esse daqui, com os reparos, com os atalhos, não está funcionando. E essa oração de Davi é uma oração muito séria. E sabe, queridos, o arrependimento contínuo, ele não é basicamente o seguinte. Entenda o que o pastor vai falar. Às vezes a gente
Ouve assim: olha, vamos fazer uma oração aqui agora. E vamos começar. Senhor Deus, perdoa os meus pecados, porque eu peco 24 horas por dia, por pensamentos, atos e omissões. Então, 24 horas por dia, nem Satanás dá um descanso de vez em quando. Não é assim que funciona, irmãos. Romanos 6,14 diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Pecado é acidente, não é mais opção na nossa vida. A gente peca se quiser, porque nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está pronto para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Se você em algum momento se entregou, se você em algum momento cansou de lutar, hoje é um bom dia para você fazer essa oração e dizer: Deus, arranca e dá um novo. Eu já tentei com minhas forças, eu já fiz de tudo, mas Deus vai ouvir a sua oração. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: e o Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso corpo, em vossa alma e em vosso espírito. A graça poderosa de Deus através da sua palavra nos santifica para fazermos a vontade integral de Deus. Não vamos permitir, meu povo, que Satanás fique ganhando espaço, terreno, na nossa casa, na nossa família, irmãos. Vamos obedecer a palavra. Você não é candidato a Deus, você não tem que acertar todas, mas você tem que buscar o acerto, tem que buscar o conserto, assim como eu tenho. Quarto princípio que a gente vê, e Davi, ele fez isso, ele se redimiu, ele orou. E no quarto princípio, que é fé e confiança no rei. Em 1 Samuel capítulo 17, Davi já era ungido de rei, mas ainda não era rei. Davi passou 15 anos aproximadamente para ser ungido rei. Agora imagine, irmãos, seja sincero. Um dia, Saul está do seu lado, jogando lança em você, falando mal de você, cutucando você. No outro dia, Saul está manso. No outro dia, Saul está querendo te pegar de novo. No outro dia, está manso. E no outro dia, Saul está lá, querendo pegar Davi de novo. Aí Davi fica: meu Deus do céu, esse homem é doido. Esse homem não me deixa quieto. Mas, irmãos, 15 anos. E no dia que Davi pensou em tocar em Saul, ele cortou só o mantinho da roupa. O mantinho da roupa. Saul entrou numa caverna, que coincidentemente Davi estava nessa caverna, com os seus homens. Saul não sabia, Davi não sabia. Só que o povo: olha, o rei está aí, Deus está colocando o rei na tua mão, Davi. Mata ele, vai Davi, pega Saul. Eita, irmãos, que oportunidade. Desculpa, não sei se vocês lembram daquela... tem um rapaz na internet que ele se veste da morte, né? E fica com pendurado. Aí ele faz amostradinho, né? Você lembra dele? Aí imagina aquela voz no ouvido de Davi: é tua vez agora, pega ele, Davi, pega ele. E Davi pensa assim: rapaz, esse caba está me azucrinando já faz 15 anos. Mas Davi não tocou em Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você sabe por que esse texto foi tão utilizado?
Esse texto foi o profeta Samuel que disse para Saul. Sabe por quê? Porque Saul, lá no início, ele se sentiu pressionado diante dos seus inimigos. E aí ele fez o seguinte: ele mandou fazer sacrifícios a Deus sem ter o sacerdote. Mas a palavra dizia que quem tinha que fazer os sacrifícios para Deus era o sacerdote. Aí Saul vai lá e faz o sacrifício para Deus. Primeiro que Deus não recebeu, ele perdeu a batalha, mas depois chega Samuel dizendo para Saul: Saul, hoje o Senhor te rejeitou, porque é melhor obedecer do que sacrificar. É exatamente esse o contexto. E é forte, irmãos. As nossas intenções, ainda que boas, podem nos fazer perder a bênção. As nossas intenções, ainda que mais espirituais, a intenção de Saul era boa: vamos fazer um sacrifício para Deus resolver o problema da gente, matar os inimigos de Deus. Só que ele não esperou o sacerdote chegar para sacrificar, e mandou sacrificar. Mas aí, quando nós olhamos para esse quarto princípio, fé e confiança no rei, a palavra de Deus fala no capítulo 17, verso 45, no momento onde Davi nem foi chamado para a batalha. Estava o exército de Israel e o exército dos filisteus, 2, 3 vezes maior, milhares de homens aqui. Não teve um homem, irmãos, nem que fosse para jogar uma flecha no pé de Golias. Não teve um homem. Abre aspas. Eu acho que o time de Saul só tinha tricolor ali. Eu não acredito não. Meu Deus do céu. Não teve um, rapaz. Fecha aspas. Volta para a palavra agora. A palavra de Deus diz: aproveitar todas as oportunidades. Todas é todas. Estou brincando, gente. Irmãos, um homem. Não teve um. Nem Saul. Sabe? Aí chega Davi. Não foi convidado. Foi para levar algumas coisas lá para os irmãos dele. E o que é que ocorreu? Davi começou a perceber: que movimentação é essa? Os homens todos se tremendo. Golias. E eu acho que o acampamento de Israel estava passando por um choque de eletricidade. Todo mundo com medo, pronto. Milhares de homens simplesmente tremendo ali. Aí Davi: oxente, que é isso aqui? Quando ele vai chegando para frente do campo de batalha, quem é esse filisteu incircunciso que vem afrontar o Senhor dos Exércitos? Espera aí. Irmãos, na ótica humana, seria mais ou menos assim. Está o Bayern de Munique jogando aqui. Time, ó, top. E chega pastor Juninho. Estamos perdendo de 5-0. Pastor Juninho jogando no Santa Cruz versus Bayern de Munique. Só para dar o exemplo, tá? Aí pastor Juninho: quem são esses incircuncisos que está fazendo o Santinha? Eu esqueci que o senhor estava aqui, viu, pastor Ivan? Na próxima eu mudo o time. Eu mudo, eu prometo. É porque a culpa é da lâmpada que está escuro. E aí ele: espera aí. Aí tem aquele técnico, o que veio para a seleção brasileira, Lancelotti, sei lá como é o nome dele. Aí chega pastor Juninho: técnico, se tu me colocar, eu faço 6 gols em 10 minutos. Olha, só porque está indo para quarta-feira lá, está querendo, viu, Genildo? Está querendo dar um show agora, né? Aí o técnico pensa. O técnico era Saul, né? Rapaz, eu estou ferrado mesmo. Eu não sei mais o que fazer. Nem eu tenho coragem, nem nenhum dos meus soldados.
Tu quer ir mesmo? Pastor Juninho, tu quer ir mesmo? Aí pastor Juninho, quero. Aí pastor Juninho entra lá e faz 6 gols em 10 minutos. Eita! Aí a multidão fica, como é que foi isso? Não estou dizendo que você não joga não, viu? Não é isso. Não estou dizendo isso. Mas imagina Saul chegando lá e olhando para aquilo, gente. Homens muito mais fortes, com armadura, tudo. Chega Davi com um cajado na mão, com a sua funda, né? E o que é que ocorre? Primeira coisa, o que é que tu quer aqui, Davi? Não. Esse daí não vai ganhar do exército do Deus vivo, não. Aí aparece Saul. E ele diz, eu vou lá. Irmãos, para encurtar a história, Davi vai. E quando ele chega na frente de Golias, a palavra vai dizer, no verso 45 do capítulo 17. Tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Davi aprendeu de cedo, irmão. Davi sabia que para Golias precisava de um tanque de guerra. Só que Davi disse, espera aí, eu vou mostrar para tu que é uma bomba nuclear aqui, do tamanho de uma pedra. E o que é que acontece? Davi solta uma pedra, derrubou aquele gigante. Mas o que derrubou aquele gigante, na verdade, foi a fé de Davi. Porque fé, diz Hebreus, é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Eu não vejo, mas está lá. Desculpa. Eu não vejo, mas está lá. E é a certeza das coisas que se esperam. Fé é a moeda que você consegue colocar. Pum, e o céu te atende. É fé. Você crê que Deus pode mudar a sua história? A história da sua casa, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus estudos? Fé. Fé. Lucas 1:37 nos diz, porque para Deus não há impossíveis, irmãos. Não há. Davi declara no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem? O apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, os principados, nem o presente, nem o porvir, nada vai me separar de Deus. Você crê? Então receba graça, direção, convicção de que Deus está lutando a sua luta, a sua causa. Deus, Ele é um Deus bom, irmãos. Deus é um Deus fiel que nos ensina a caminharmos debaixo da sua vontade. Diante dos problemas aparentemente invisíveis, confie no Rei. Ele é maior do que qualquer gigante. Filipenses 4, 6, 7 nos lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma é coisa alguma. Jesus disse, ensinando para os discípulos lá em Mateus, vejam os lírios dos campos, vejam que coisa linda. Está vendo as aves? Está vendo os pássaros? Nem Salomão, em toda a sua glória, quer dirá vocês que são filhos. Você acha que vai pedir pedra, Deus vai dar um... Não. O quinto e o último ponto. Eu queria já dar aqui. Salmo 15. O último ponto, que é um último princípio de hoje. Nós falamos sobre o primeiro princípio, submissão a Deus, a vontade de Deus.
Vale a pena, queridos. É fácil? Nunca, Jesus nunca disse que seria. O que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Mas na mesma frase ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci os teus problemas naquela cruz. Eu venci as tuas doenças naquela cruz. Eu venci os teus medos naquela cruz. Eu carreguei tudo sobre mim. Tudo sobre mim Jesus fez. Eu venci as tuas limitações. Eu completo, eu complemento. Eu sou a tua provisão. Eu sou a tua cura. Eu sou o teu Senhor. Você é o meu filho amado. Eu me entreguei por você. E ninguém vai tirar você da palma das minhas mãos. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? Diz a palavra. Quem, irmãos? Satanás tentou até hoje e não conseguiu. Ele vai tentar amanhã, mas você está aqui, ó, no braço forte do Senhor, diz o salmista. No braço forte. Ninguém, irmãos. Quem tentará? E o último ponto, o último princípio de hoje, é santidade como estilo de vida. Salmo 101 diz assim, Davi fala: eu vou andar, eu não vou pensar, eu vou agir, eu vou andar com integridade de coração dentro da minha casa. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu, Davi, estou dizendo, não vou. Eu errei uma vez, mas não quero mais errar de novo. Eu quero acertar agora de uma vez por todas. Davi sabia que santidade começa no secreto. Ele desejava ser reto diante de Deus, tanto no trono, quanto no seu lar, na sua casa. Integridade significa inteireza, sem divisão, completo. E o Salmo 15 descreve ele como um cidadão do reino, verdadeiro, justo, que honra e teme a Deus. Durante muitos anos, eu vou usar um exemplo aqui, mas não é você. Uma moça chamada Marta, ela foi líder do ministério de louvor de uma igreja, sempre muito ativa nos cultos, respeitada por todos, mas o que mais impactava era a sua vida fora do altar. E certa vez uma irmã nova na fé disse: eu me converti por causa do seu testemunho lá fora da igreja. Quando você me visitou no hospital, orou comigo, me ouviu e nunca nem contou para ninguém. Ali eu entendi o que era ser santa, disse a garotinha. Santidade não é espetáculo, é presença fiel de Deus na nossa vida, com coerência, silenciosa na maioria das vezes, mas firme. Os nossos filhos precisam ver na nossa casa a santidade que a gente prega aqui. Você sabe, eu vi uma coisa essa semana e eu tomei para mim. Uma pessoa estava dizendo assim: você sabe por que Jesus não casou? Perguntou alguém. Era pecado Jesus casar? Não, de jeito nenhum. E o entrevistador continuou perguntando: mas era pecado Jesus casar? Ele disse: não era pecado. Mas se Jesus casasse, ele tinha que dar a vida dele pela mulher dele, não pela igreja. A minha família é mais importante do que o meu ministério. Eu não digo isso de púlpito, ela sabe.
Somos um casal normal, irmãos, como qualquer outro. Lutas, dificuldades, mas sempre aqui, ó, juntos. Tem dia que ela tem vontade de me matar, mas é normal. Né, amor? A vontade dá e passa. A mulher de Billy Graham disse a mesma coisa. Eu não estou me comparando em nome de Jesus a Billy Graham. Mas, queridos, prioridades. Qual é a área, irmãos, que você precisa organizar, colocar no lugar certo diante de Deus essa noite? Deus tem tanta coisa linda para fazer na sua vida, através da sua vida. Deus conhece os sonhos do seu coração. Deus conhece a sua história. Jeremias diz que antes que você se formasse, Ele já te conhecia. Jeremias fala que os planos de Deus, eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz a palavra, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, e para vos dar o fim que vocês desejam. Só deixa eu conduzir do jeitinho certo. Eu sei, meu filho, minha filha, como eu tenho que levar você para o alvo. Deixa eu te conduzir, deixa eu fazer. Davi não foi aprovado por sua perfeição, mas pelo seu coração inclinado aos princípios do reino. Davi se submeteu, Davi se arrependeu, Davi confiou, Davi teve fé. Davi, mesmo com suas limitações, buscou uma vida de santidade. Ele guardou a palavra do Senhor. Por onde quer que ele chegasse, ela estava lá. A palavra estava guiando Davi, irmãos. A palavra guiava Davi nas guerras. A palavra guiava Davi quando ele precisava tomar decisões. A palavra guiava Davi quando ele estava fraco. A palavra guiava Davi quando tinha os conflitos dentro de casa. A palavra guiava Davi em todo tempo. Vamos juntos voltar para a palavra de Deus, queridos. Nós não vamos nos arrepender. E Samuel falou da boca de Deus: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quem quer agradar o Senhor, quem quer se doar mais e mais para o teu Deus, Ele está vendo o seu coração agora. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento, mas ainda nesse espírito. Deus ainda está procurando, Ele ainda chama, o reino ainda está se manifestando nos corações que se rendem verdadeiramente a Ele. Talvez você olhe para você hoje e diga: eu não sou como Davi. Mas a verdade é que Deus não está buscando perfeição em você. Talvez você esteja pensando: mas eu preciso me consertar primeiro para me aproximar de Deus. Enquanto Deus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, afadigado, tomem o meu jugo, ele é leve, ele é suave, deixa eu tomar as suas cargas. Ele está buscando disposição. Se você tiver inclinando o seu coração para dar passos em direção à vontade do Senhor, o Espírito Santo está pairando a igreja e está analisando você individualmente. Ele está enxergando o que ninguém do teu lado está enxergando.
a tua disposição de dizer: Senhor, eu não aguento mais, eu quero te servir, eu quero viver para ti, eu quero fazer a tua vontade, eu quero que o Senhor governe a minha vida. Eu não consigo mais andar pelas minhas próprias pernas, porque eu só erro, eu só trilho caminhos errados. E Deus está dizendo: hoje eu quero te usar, eu quero te encher, eu quero te ungir como Davi. Você estava de trás das malhadas até hoje. Hoje você está na mesa. E tem um chifre cheio de óleo aqui hoje para derramar sobre a sua vida. Vamos adorar o Senhor.